Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver cálculo rápido do Snubber usando a técnica 2W. Sim, é isso mesmo. Você não leu errado. Finalmente você vai ver um tutorial que mostra como calcular o Snubber de forma rápida, lépida e rasteira usando a técnica 2W, apresentada pela empresa fabricante de capacitores Cornell Dubilier. Está lá no site deles. Então vamos logo conhecer esse método? Vamos lá? Não adianta, o mundo não é perfeito, inclusive nossas placas de circuito impresso, feitas daqueles programinhas que desenham tudo, inclusive as capacitâncias e indutâncias parasitas. E os seus efeitos são os conhecidos overshoot e ringing, que podem ser traduzidos por sobretensões e oscilações indesejadas. Veja na figura a forma de onda que o seu osciloscópio vai mostrar na telinha quando medir a tensão de comutação em um componente chaveador, como um transistor MOSFET ou IGBT e por aí vai. E essa curva aqui de quadrada não tem nada é chamada de transiente, e é isso que o Snubber vai combater. Overshoot ou sobretensão descreve o cenário quando a saída de um circuito chaveado tem um valor máximo maior do que a entrada em uma resposta de degrau. Já o ring ou oscilações ocorrem devido às mudanças repentinas na tensão ou corrente quando o circuito chaveador liga e desliga. Por exemplo, veja o circuito conversor corrente contínua da figura, onde as indutâncias e capacitâncias parasitas podem ser encontradas nas trilhas do circuito impresso, no encapsulamento do transistor de efeito de campo, MOSFET, na fiação e nos componentes passivos presentes no circuito. Em resumo, capacitâncias e indutâncias parasitas fazem com que um circuito de comutação se comporte como um circuito RLC, que se comporta de forma diferente em diferentes condições de chaveamento. O gráfico mostrado na figura apresenta o comportamento desse circuito para diferentes valores de indutâncias, capacitâncias e resistências. O importante é que a sobretensão e oscilação sempre podem aparecer. Claro que esse é um tema muito interessante, mas que será abordado em outro tutorial. Uma maneira de reduzir a sobretensão e a oscilação é usar o conhecido snubber. A função desse circuito é amortecer as oscilações. Snub em inglês significa amortecer, simples assim. O design mais popular para esse circuito inclui um capacitor e uma resistência série conectados. O snubber é ligado em paralelo com um componente de chaveamento, por exemplo, em paralelo com o MOSFET. Quando o MOSFET desliga, o circuito RC do snubber fornece um caminho alternativo para a corrente. Mas como calcular esses componentes? O fabricante de capacitores, CDE, tem publicado em um dos seus artigos de aplicações um método absolutamente fantástico para calcular de forma rápida, lépida e rasteira os valores do capacitor e da resistência. Na verdade, é uma forma de estimar esses valores, mas que pode ser usada na maioria das aplicações em baixas frequências, isso é, frequências abaixo de 100 kHz. Vamos conhecer esse método então? O método é chamado de 2W. Eu traduziria por o dobro da potência. O valor do capacitor e da resistência, e aqui já vem um detalhe importante, tem que ser resistência de filme de carbono, não pode ser aquelas resistências de fios enrolados, que além de resistência são indutores também. Todo o cálculo se baseia a partir da tensão e corrente, bem no momento que o circuito de comutação abre, antes da sobretensão e da oscilação. Normalmente é a tensão de alimentação e da corrente nominal do circuito comutador. Para não deixar tudo muito teórico, vamos supor que o MOSFET abriu quando a corrente que circulava por ele era 5 A. E logo depois dele abrir, a tensão vai para 160 volts. Tem que ser a tensão no tempo zero, sem a sobretensão. Escolha o valor da resistência para que a mesma corrente possa continuar a fluir por ele logo após o MOSFET ou o circuito de comutação abrir. Nesse momento, a corrente vai ser desviada para o snubber. Essa será a corrente inicial e zero. Messi calcula a tensão no MOSFET logo após ele abrir. Isso será a tensão inicial V0. Eu já coloquei os dados para ilustrar como exemplo. Toda a resistência do snubber poderá ser calculada usando a lei de Ohm simples. É simplesmente a tensão inicial dividida pela corrente inicial. Na verdade, o valor da resistência poderá ser qualquer um menor do que esse valor. A dissipação de potência da resistência do snubber é independente do valor da resistência, porque a resistência dissipa a energia armazenada no capacitor do snubber. Essa energia é igual à metade do valor do capacitor do snubber, multiplicado pela tensão inicial elevado ao quadrado. Isso para cada transição de tensão. E tem mais, essa energia é totalmente independente da resistência. Isso é surpreendente à primeira vista, mas é a chave para a aplicação desse método.
E aqui vai o pulo do gato do método 2W. Escolha a potência no capacitor para que seja igual a metade da potência da resistência, ou a potência da resistência será o dobro da potência do capacitor. Por isso o nome do método é 2W. Mas que negócio é esse de potência no capacitor? Você já tinha ouvido falar nisso? Bem, esse não é um cálculo comum, mas a potência sempre pode ser avaliada a partir da energia armazenada no capacitor, e a equação da energia, bem conhecida, é igual a metade do valor do capacitor multiplicado pela tensão do capacitor ao quadrado, no nosso caso é a tensão inicial. A potência é a energia dividida pelo tempo. Para memorizar, eu uso o seguinte truque. Se um motor com potência de 1 CV faz o trabalho em 2 horas, para fazer o mesmo trabalho, gastando a mesma energia em 1 hora, menos tempo, então o motor deverá ter mais potência, 2 CV, o mesmo trabalho em menos tempo, só se tiver mais potência. Se usar um motor de pouca potência, vai demorar mais para fazer o mesmo trabalho. E claro que isso vale para o capacitor. Essa será a potência do capacitor. Mas no caso do snubber em circuitos chaveados, é melhor usar a frequência no cálculo. Então, se o tempo é o tempo completo de um ciclo do liga e desliga do comutador, então o inverso desse tempo é a frequência. Veja a equação da potência em função da frequência. É aquele F na equação. Agora vem o outro pulo do gato. Se eu escolher o valor da resistência que eu quiser, sim, eu posso escolher o valor da potência que eu quiser também. Então, a potência na resistência deverá ser o equivalente a 2 vezes a potência no capacitor, o dobro. Isso é estranho à primeira vista, mas é uma escolha muito lógica, simplifica tudo. Parece que eu estou vendo a cara de vocês espantados com essa observação. Eu posso escolher a potência que eu quiser, mas é isso mesmo? Claro que o valor do capacitor deverá ser ajustado para essa potência. Outro detalhe é que a potência no capacitor não é watt, é volt ampere capacitivo. Então devemos dizer que a potência na resistência equivale em módulo ao dobro da potência do capacitor. Mas a ideia é o módulo. Multiplicando a equação da potência no capacitor por 2, temos a equação do capacitor igual ao dobro do valor da potência na resistência. Simplificando, temos a equação da potência do capacitor do snubber, se estiver ligado a uma resistência série com o dobro da potência. Simples assim. Agora vem a conclusão do pulo do gato. Se eu escolher o valor da resistência igual a 1 watt, esse é um valor bem conveniente, vocês não acham? Então o módulo da potência no capacitor também será igual a 1 nessa equação. E finalmente chegamos na equação do capacitor do snubber, se a resistência em série for de 1 watt. Nesse caso é só isolar o capacitor na equação, veja que simples. O capacitor é o inverso da tensão inicial ao quadrado multiplicado pela frequência. Quanto maior a frequência, menor o capacitor. Veja o resumo de como calcular a resistência R e o capacitor C usando o método do 2W, sugerido pela CDE. A resistência é calculada a partir da lei de Ohm e o capacitor a partir do dobro da potência da resistência, que é fixada em 1 watt, o pulo do gato. Vamos finalizar fazendo um exemplo, claro. Vamos calcular o snubber para os dados descritos antes, mas está faltando a frequência, ou estipular uma frequência de chapeamento de 50 kHz. Nesse caso, a nossa missão é determinar o snubber a partir desses dados. Sempre lembrando que a potência na resistência será de 1 watt. Nesse caso, o valor da resistência será de 160 volts da tensão inicial, dividido por 5 amperes da corrente inicial. Isso dá 32 ohms. Simples assim. Mas você ainda deve estar pensando, e a potência não interessa? A verdade é que a potência da resistência não interessa, porque eu vou ajustar o valor do capacitor para essa potência usando a equação 2W, substituindo os valores e calculando dá 780 pf. Veja que o valor é bem baixo, claro, a frequência é muito alta. Se a frequência fosse 50 Hz, então o capacitor seria 0,78 microfarads. Opa, agora já está mais familiar. Então, claro que essa equação também pode ser aplicada em baixas frequências. E mais, quanto menor a frequência, melhor se aplica esse método. E o valor da resistência? Sempre me fazem essa pergunta no final deste tutorial. Nem se importa com o que eu disse lá atrás, o valor da resistência não muda, desde que seja de 1 watt. Você viu nesse tutorial como aplicar o fantástico método do 2W para o cálculo do capacitor e da resistência do snubber. Esse método também pode ser aplicado para calcular a resistência para descarregar um capacitor, mas isso fica para outro tutorial. Bom proveito! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica.
Até lá!